Olá, vamos para a segunda parte da nossa aula, então. Ainda continuando falando sobre a importância econômica da cultura da cana, nessa parte da aula eu vou falar sobre a produção mundial de cana-de-açúcar, alguns aspectos sobre área, produção e produtividade e informações técnicas. Observa-se que aí, nesse gráfico, os maiores produtores de cana-de-açúcar, os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar é Brasil e Índia, né? Outra característica importante da produção mundial de cana-de-açúcar, né, que os dois maiores produtores têm uma diferença muito grande nos modelos de produção. O Brasil, a produção é concentrada em grandes produtores, enquanto na Índia é baseada em pequenos produtores. Percebe-se também que ela é uma cultura fortemente importante devido ao emprego de mão de obra em mais de 100 países onde ela é cultivada, porém 80% da produção está concentrada em apenas 10 países, conforme a gente observa no gráfico aí. Índia, China, México, Tailândia, Paquistão, né? Colômbia, Austrália, Indonésia, Estados Unidos são os maiores produtores, né? Os 10 maiores produtores de cana-de-açúcar no planeta. O Brasil, né? Ele tem a maior produção colhida até pela sua própria característica da planta, a massa, né? Produzida pela cana-de-açúcar, né? Ela é, comparado com as outras culturas, a que tem a maior produção em milhões de toneladas, né? Comparado com soja, milho, entre outras culturas, ok? A previsão era uma safra menor que a anterior, então foi divulgado, vou inclusive deixar essa leitura complementar para vocês, né? Que haveria uma redução, né, na produção e no processamento de cana-de-açúcar para a safra 2019 e 2020. Isso não acabou se confirmando, tá? E a Conab, ela estimava aí uma produção de cerca de 642 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, sendo 3,6 superior à safra do ano anterior, 2018-2019, né? Enquanto a área plantada ficou reduzida, né, de 8,5 milhões para 8,4 milhões de hectares na corrente safra. Ainda segundo a Conab, essas informações coletadas até dezembro indicavam que a cana-de-açúcar ia ser destinada 29,03 milhões de toneladas para o açúcar e 35,5 bilhões de litros destinado à produção de etanol, tá? Outra questão muito interessante da cultura e importância econômica dela no país, que a movimentação financeira com a descarbonização em função aí da política nacional de biocombustíveis também estimula esse setor de biocombustível em 2020, principalmente a produção de etanol. Essa é uma outra característica, né, que vocês podem melhor acompanhar na leitura complementar que eu vou deixar aí no Google Classroom, né? Estima que a produção mundial de etanol de 2019 e 2020, né, devido aí, dados, né, apontam que a venda distribuidora de etanol hidratado dos derivados de combustível de petróleo foi em torno aí de 22,54 bilhões de litros, né, de acordo com a base de dados Alice Web. Em 2019, o Brasil exportou 1,9 milhões de etanol, um valor assim de 13,8% superior que comparado com a 2018. Desse total exportado, né, 1,6 bilhões de litros foi embarcado no Porto de Santos, e os principais destinos foram aí Estados Unidos, Coreia do Sul, Países Baixos, Holanda, Japão e Nigéria. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver os principais importadores de etanol, né? Então Estados Unidos é o nosso principal importador, né? Coreia do Sul, Países Baixos, Japão, Nigéria, outros países, né, também importam etanol do nosso país. A estimativa da produção mundial de açúcar para 2019 e 2020, de acordo com a USDA, foi em cerca de torno de 174 milhões de toneladas. O país deve ser o responsável pela produção de 17% do açúcar total mundial, né, consumido no mundo. Os principais países produtores de açúcar a partir de cana é Brasil, Tailândia e Índia. Em 2019, o Brasil exportou aí 18,04 milhões de toneladas de açúcar, um valor, inclusive, 17,4% inferior com o total exportado em 2018.
tá? O total exportado foi de 14,06 bilhões de toneladas, que também foi embarcado no Porto de Santos, e os principais destinos aí foram Argélia, Bangladesh, Arábia Saudita, China, Iraque, Índia, Marrocos, Emirados Árabes. Então, os principais importadores de açúcar do nosso país estão aqui, melhor representados aqui nesse gráfico, né? E também consta lá na nossa leitura complementar. Enfim, os principais países exportadores de açúcar, então, é o Brasil, a Tailândia e a Índia, seguido pela Austrália, Estados Unidos, Guatemala e México, né? E a gente percebe por essa tabela que vem só acrescentando. As principais regiões produtoras, né, de cana-de-açúcar hoje se concentram no centro-sul, nas regiões centro-sul do país, né, composto aí pelo Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás, e na região do Nordeste, sendo que na região centro-sul o estado de São Paulo é o maior produtor, com a maior área plantada da cultura, né. A gente tem aqui um grande destaque, né, para a região de São Paulo, que a gente já havia discutido esse gráfico em sala de aula, né. Teve aí uma safra, né, de 2017 2018 bem significativa, né, em comparado com a de Goiás, que está em segundo lugar, e Minas Gerais em terceiro, né. A área de produção de cana-de-açúcar por estado, né, também a gente consegue melhor observar nesse comparativo, nesse quadro, né, oferecido pela Conab, onde a gente percebe, né, que da região centro-oeste, né, e o Mato Grosso, né, ele está em terceiro lugar, né, em questão de produtividade, né? O estado mais produtivo da região centro-oeste é o Goiás, perdão, é o Mato Grosso do Sul, seguido do Goiás, né? Inclusive, né, isso também pode ser refletido em área plantada, né? As maiores áreas plantadas de cana-de-açúcar são nos estados do Mato Grosso do Sul e do Goiás, com salvo uma diferença, né? Percebe que a área plantada do Mato Grosso do Sul ela é um pouco menor que a área plantada em Goiás, significando que Mato Grosso do Sul é muito mais produtivo, tem uma maior produção, né? Tem uma área menor e é mais produtivo, produz mais massa por tamanho de área, né? E na região sudeste, a maior região produtora é São Paulo, né? E a segunda maior região produtora é Minas Gerais, ok? Então, no Mato Grosso, a gente tem aí 71,9 toneladas por hectare produzida no nosso estado. Um outro gráfico é um comparativo de produtividade de cana-de-açúcar por região no Brasil. Então, a gente consegue perceber, né, que a região centro-oeste, né, comparado com a região sudeste, nós estamos um pouco logo atrás. Então, a gente tem a região centro-oeste, a região sudeste como a maior produtividade de cana, aí logo vem a região centro-oeste, né, por conta inclusive da região de Mato Grosso do Sul, né, e aí a região norte são as regiões onde tem as maiores produtividades da cultura. A percentagem da produção de cana-de-açúcar por estado, né? Então a gente vê que os estados, né, que são maior produtores é São Paulo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, nessa ordem, né? Os demais são esses que estão aqui no rodapé, né? Que é Paraíba, Bahia, Tocantins, Rio Grande do Norte, Maranhão, enfim, esses outros, tá? A destinação da cana-de-açúcar, né, ela tem sido distribuída da seguinte maneira, né? Então, algumas vão para a indústria para a produção de álcool, outras são destinadas para a produção de açúcar. Então, a gente percebe que há uma oscilação, né? Em 2016, né? Em comparado, né, com 2018, então houve uma redução, né, na produção de açúcar, né, no Mato Grosso,
houve um aumento na produção de açúcar, né, na destinação da cana-de-açúcar para a produção de açúcar no estado do Mato Grosso do Sul, então produziu mais açúcar de 2018 comparado com 2016, né? A mesma coisa em Goiás, né? Se produziu mais açúcar do que em comparado com o ano de 2016, né? No entanto, em relação ao etanol, a destinação, né, ela é inversamente proporcional, né? A produção de álcool, né, em comparado 2018 com 2016, né, ela foi maior no Mato Grosso, né? Ela reduziu no Mato Grosso do Sul, porque destinava com certeza para a produção de açúcar, e reduziu também em Goiás, ok? Bom, existem diferenças entre algo obtido a partir de cana-de-açúcar e obtido a partir do milho, né? O etanol obtido a partir da cana, né? Ele necessita de 1 tonelada de cana para a gente conseguir obter 85 litros de etanol. E o etanol obtido a partir do milho, a cada 1 tonelada de milho, a gente consegue obter 407 litros de etanol, então tem um rendimento maior, né? Como é uma planta semi-perene, ela permite até 5 cortes. Quando cortada, ela deve ser moída em até 36 horas, ela é muito perecível. E a fermentação para fazer esse tipo de etanol leva em torno de 7 a 11 horas. Enquanto o etanol obtido a partir do milho, né, é uma planta anual, ela é colhida em 4 meses e pode ser armazenado, não tem essa questão de ter que ficar esperando 36 horas, né? Pode ficar guardado em grandes estoques, em grandes silos, secadores. E a fermentação ela é um pouco mais demorada, ela demora em torno de 40 a 70 horas. Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as diferenças entre o álcool obtido a partir da cana e do milho, eu também deixei algumas leituras complementares, a quais vocês também podem aproveitar e fazer uma consulta, ok? Quanto ao rendimento da produção, com cada 1 tonelada de cana-de-açúcar, a gente pode produzir aproximadamente 138 kg de açúcar e até 10 litros de álcool a partir do mel residual, ou 85 litros de etanol, tá? Qual que é a quantidade de açúcar e álcool residual a partir de 1 hectare de cana em Mato Grosso? Lembra daquele valor que a gente viu lá na tabela anterior, né? 1 tonelada de cana, a gente tem 138 kg de açúcar, então 71,9, que é a produtividade da cana aqui no nosso estado em 2018, né? Então, a gente vai ter um total de 9.222 kg de açúcar, ok? Então, 1 tonelada de cana, né? A gente pode, se a gente obtém os 10 litros de álcool do mel residual, em 71,9 toneladas de cana por hectare, que é a produtividade no Mato Grosso, nós vamos ter, então, 719 litros de álcool, né? E qual que é a quantidade de etanol obtida a partir de 1 hectare de cana em Mato Grosso, né? Se eu tenho 1 tonelada de cana, né, eu vou produzir somente etanol, então eu vou ter 85 litros de etanol, né? Como a produtividade nossa é em torno de 71,9 por hectare, né? Então eu vou ter 6.115 litros de etanol, tá? A gente fez essas continhas em sala de aula, só título de revisão mesmo, tá? Aqui são umas outras informações técnicas a respeito da cultura da cana. Ela é uma cultura que tem um ciclo de 5 anos, a gente faz em torno de 5 cortes. A produtividade média a nível de mundo é em torno de 85 toneladas por hectare, tá? Varia aí de 120 a 65, tá? A gente tem esse rendimento, como eu disse anteriormente, de 138 quilos por tonelada de açúcar, né? E tem um rendimento de 82 litros por tonelada de álcool, tá? A gente tem uma média de 137 cultivares registradas no mapa, no Ministério, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? De Sacaram L e 8 de Sacaram Officinarum, tá? Mais para frente, quando a gente for ver as variedades, os cultivares, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E são mais ou menos 282 defensivos registrados no mapa para a cultura também. Então, vamos pensar aí na partição da cana, né? Então, a gente vai ter a cana que vai ser destinada para álcool e a cana que vai ser destinada para açúcar. Então, como que é feito isso, né? Aqui a gente vai ter aí a fibra, né, e o caldo. A fibra representa aí de 10 a 18% do material produzido. E é onde a gente encontra aí a celulose, a hemicelulose, a lignina. E do caldo é onde a gente vai produzir ou álcool, né, ou cana. Desse caldo,
né, que é os outros 82 a 90% da cana, 75 a 82% é água, né? E o restante de 18 a 25% são sólidos solúveis, que é o BRICS, a quantidade de açúcar que a gente mede, né? Desses 18 a 25% que a gente fala que são sólidos solúveis, 1 a 2% não são açúcares, tá? Não são os açúcares, são sais inorgânicos ou sais orgânicos, ok? Então, tirando aí os 2%, eu vou ter um total de açúcares redutores total, em torno de 14% de sacarose, em torno de 1% de glicose e de 0,5% de frutose, ok? Então, esse é a partição. Então, é do caldo, com todas essas peculiaridades, é que se extrai ou a cana ou a fabricação do açúcar, tá? O sistema de produção de cana-de-açúcar, né, ele é decorrente ou de uma safra do plantio, que é a cana-planta, ou da cana-soca, que é as safras oriundas das rebrotas, da soqueira, que a gente sabe que pode ser feita até 5 cortes. A renovação da cultura, não só da parte aérea, como também da parte do sistema radicular. Então, a cana, quando ela renova, né, ela renova também a parte radicular. A colheita ela é definida com função da variedade, época do plantio e duração do ciclo, manejo de maturação e condições climáticas do ambiente. Então a gente vai ter uma cana de ano e meio, que é de 14 a 22 meses, a cana ano de 12 meses e a cana soca também de 12 meses, certo? Então nós vamos ver mais para frente cada uma delas. Para a obtenção dos produtos da cana, né, a produção do açúcar e do álcool, né, diferem a partir da obtenção do suco, né? Então, quando a gente pega lá essa parte aqui, né, o caldo, que é 82 a 90%, né, e eu vou destinar ele para a produção de álcool ou vou destinar ele para a produção de açúcar, ele vai fazer uma diferença. Se eu fizer a fermentação, eu vou fazer a produção de álcool ou vou fazer o tratamento para a produção de açúcar. Então, o mercado também depende de preços internacionais. Isso também é uma outra característica, né? Então, a obtenção do caldo da cana fermentado para a produção de álcool ou tratado para a produção de açúcar. O etanol, o álcool etílico, ele se refere à mesma substância, que é o composto orgânico pela fórmula C2H6O. O etanol mais vendido nos postos é o álcool etílico hidratado, que é uma mistura de 96% de etanol e o restante é álcool. Já o etanol misturado à gasolina, ele é puro, ele é sem água. É um tipo de etanol que possui pelo menos 99,6% de álcool puro. A gente também falou sobre isso em sala, né? O preço da cana, ela não é vendida por tonelada, ela é medida pela quantidade de açúcar total recuperável em cada tonelada de cana. Então, o preço do produto se baseia no que tem efetivamente de açúcar na cana, né? Poucas usinas ainda utilizam essa produção para avaliar o preço do produto. A gente consegue fazer as cotações já atualizadas em alguns sites, que eu vou deixar aqui no rodapé para que vocês possam consultar. Essa é a consulta mais atualizada, agora de 20 de julho, né? Onde o açúcar total recuperável está em torno de 0,67, 65 reais o quilo por tonelada. Então, para o estado de São Paulo, em 2020, né, no mês de julho, se a gente considerar esse preço do açúcar total recuperável, né, a gente pode calcular através dessa fórmula, que a gente também viu em sala de aula, que o valor total pode ser pago na sua cana, que é o açúcar total recuperável vezes a tonelada, né? Então, considerando aí que a gente teve uma safra aí de 140 quilos, né, de açúcar total recuperável por tonelada de cana produzida. Então, qual que é o valor que eu vou receber, né? Então, a gente considerando aí o valor de 0,67, 65 reais por quilo, né? Eu vou ter, então, 94,71 reais a tonelada da cana, tá? Então, são dados atualizados. Outra situação da cultura,
que é bem importante economicamente, é falar sobre a queda na capacidade de moagem. A gente tem um histórico de indústrias, né, de usinas que vem fechando, né, ao longo dos anos. Então aqui tem um histórico de 2005 a 2015. Várias unidades produtoras vêm sendo fechadas, né? E poderão fechar devido às condições financeiras que são terríveis. Estima-se aí que em 2008, 80 usinas fecharam as portas no Brasil, tá? E a perspectiva para 2020 não é muito boa, né? Nós temos aí um quarto das usinas do país podendo fechar as portas, tá? Eu tirei aí um print do site com essas informações aí, quentíssimas, né? Que foi um conjunto de situações, né? A primeira foi devido à questão do coronavírus, a crise do coronavírus, houve uma diminuição do consumo de etanol, né? Então, as pessoas começaram a consumir menos álcool e consumir menos gasolina. Consequentemente, também houve uma queda, né, de preço do combustível, da gasolina. Então, às vezes, além de consumirem pouco, quando as pessoas vão consumir, preferem ainda a gasolina por ela estar mais barata. Então, eu também deixei essa leitura complementar para vocês, para que vocês possam dar uma lida e entender como que funciona isso daí, né? Bom, a respeito da importância produtiva, econômica e produtiva da cultura, era isso o que eu tinha para falar hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.